Bom dia, falamos ao vivo aqui direto do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Esse dia é comemorado em todo o mundo, mas a Câmara Municipal de Salvador quer aproveitar essa data para criar também a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Aqui do meu lado, o vereador Alberto Braga, que está tomando essa iniciativa. Vereador, bom dia. Por que essa semana? Qual a importância disso aqui para Salvador? Bem, bom dia a todos, vocês que estão aqui transmitindo ao vivo essa importante audiência. Como você bem falou, hoje, dia 2 de abril, a gente comemora o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o que a gente quer é trazer uma lei municipal, aqui, lei número 26 de 2024, para que a gente possa estar colocando uma semana da conscientização do autismo aqui na nossa cidade, para que a gente possa estar trazendo uma luz, ligando um farol, para que a gente possa estar desenhando a quatro mãos políticas públicas, né, para que a gente possa estar realmente melhorando a vida das pessoas. Esse projeto já está sendo discutido. É necessária essa audiência para que se torne um projeto, né, de verdade? Exatamente. Aqui, nessa oportunidade de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de grandes especialistas, pessoas profissionais que vêm estudando ao longo de anos, para que a gente possa estar bebendo dessa fonte, aprendendo e aí sim escrever políticas públicas aqui na Câmara Municipal, fazer as leis para que o prefeito Bruno Reis possa estar sancionando, tanto na área de ação social e também da educação e da saúde. Então são áreas importantes que eu tenho certeza que a gente, escrevendo juntos, algumas leis vão impactar diretamente, não só na pessoa que tem a deficiência do autismo, mas também a toda a sua família. Eu estava lendo ali no cartaz, tem uma dessas leis que deve ser incluídas, é a distribuição de abafadores nos shoppings. Como seria isso? Na verdade, essa lei a gente fez aqui na Câmara Municipal de Salvador, uma lei que nos deixa de maneira muito orgulhoso, porque já foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis e a gente já está podendo ver os shopping centers, né, colocando à disposição dos portadores de deficiência do espectro autismo os abafadores, justamente porque eles têm uma grande sensibilidade. E eu tive aqui, na semana passada, a oportunidade de ir no Shopping Barra e passando já lá pela frente, eu já vi o Shopping Barra disponibilizando, já soube que o Shopping Salvador, o Shopping Itegara, enfim, é uma lei que a gente vê que já está dando certo e eu tenho certeza que vai expandir para todo o Brasil. Que bom. Obrigada, vereador. Boa audiência. Eu vou aproveitar agora para conversar aqui com Débora e Karina. Cheguem aqui, um é analista do comportamento e a outra advogada. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a vocês antes da gente começar. Por que um analista e por que uma advogada nessa audiência? Bom dia, primeiramente. Estou muito contente de estar aqui hoje. Fui convidada pelo vereador Alberto Braga para estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre a conscientização do autismo. E por que o analista do comportamento? O analista do comportamento, ele é o responsável por fazer o plano de intervenção do tratamento de crianças, adolescentes e adultos com autismo. Então, é o profissional que tem todo o estudo, toda a pesquisa científica para embasar essa intervenção. Então, hoje a gente tem sim tratamento. O autismo não tem cura, mas o autismo tem tratamento que a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse indivíduo e fazer com que ele seja funcional na sociedade. Então, assim, é um privilégio participar hoje e espero que realmente a Lei 26 de 2024 venha a ser cumprida, porque uma semana de conscientização no nosso município vai ser de total relevância, porque os estudos mostram que a cada 36 crianças que nascem, uma pode vir a ter o diagnóstico de autismo. Então, é um número alarmante, gente. E a gente precisa fazer com que o nosso município esteja preparado para intervir com essas crianças o quanto mais precoce. E esse diagnóstico, às vezes, é tardio, né? As pessoas não descobrem logo o que é o autismo. Exatamente. Na verdade, às vezes o diagnóstico é tardio por falta de conhecimento, por falta de acessibilidade a conhecimento. Mas hoje já tem protocolos, inclusive um protocolo baiano, que é a escala labirinto, que a gente consegue, sim, a partir dos 2 anos, fechar o diagnóstico de forma precisa de autismo. De maneira especial, chamar aqui a doutora Débora Rocha, que é do Instituto Vivência, para fazer parte aqui do púlpito e a gente poder ouvir um pouco das suas palavras. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito ao vereador. É um passo muito importante que a gente está dando na nossa cidade. É uma cidade tão carente de conhecimento e realmente não há vitória sem lutas, sem batalhas. E você está entrando numa grande luta. Você abraçando a causa autista, você está
acarretando e abraçando muitas famílias que necessitam disso. Então, vão vir muitas vitórias. Vão vir muitas vitórias. Então, eu gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês. Pode passar? Fiz uma apresentação para a gente poder falar um pouquinho sobre o autismo. Então, vou me apresentar. Eu sou Débora Rocha, eu sou analista do comportamento. E aí se pergunta, o que é analista do comportamento? Analista do comportamento é o profissional responsável por fazer todo o plano de intervenção de criança, adolescente e adulto autista. Então, somos nós que traçamos todo o tratamento que é prescrito pelo médico e a gente trata todo esse indivíduo de uma forma completa, para ele estar inserido na sociedade. Eu sou mestre em análise do comportamento aplicada, eu tenho especialização em autismo em EABA, tenho certificações internacionais com protocolos como o VibMap, ABLES, os WAFLs. Sou certificada em prevenção e manejo de crise agressiva, que é o PCM, e sou diretora do Instituto Vivência, que é um instituto voltado para o tratamento de crianças, adolescentes e adultos com autismo e com deficiência intelectual, qualquer indivíduo que a gente chama hoje de neuroatípico ou neurodivergente, que é uma palavra que a gente está utilizando muito no momento. Pode passar? Então, vamos falar sobre o TEA, né? Então, o que é o autismo em si? E eu quero começar dizendo que o conhecimento é poder. Então, a gente pode começar a transformar a nossa cidade através de conhecimento. O autismo, que é conhecido como transtorno do espectro autista, ele é um transtorno da neurodivergência, né? Ele tem um transtorno neurológico. Então, a criança já nasce com esse transtorno neurológico. E quando a gente fala de transtorno do espectro, é porque nenhum autista é igual a outro. Os autistas são diferentes, por isso que se fala em espectro. Porque nunca você vai encontrar um autista igual a outro. Então, essa condição ela já vem no nascimento. Os diagnósticos eles podem ser extremamente precoces. Já tem estudos que relatam o diagnóstico a partir de 6 meses de idade. Então, a gente tem conhecimento já na ciência para fazer diagnóstico extremamente precoce. E o que é caracterizado por ser quando a gente fecha um diagnóstico de autismo? O que é isso caracterizado? O vereador, inclusive, já trouxe isso para a gente, que é um atraso e déficit na comunicação social, uma deficiência nessa interação social e comportamentos restritos e estereotipados. E esse autismo ele pode acontecer em qualquer classe social, em qualquer grupo ético, em qualquer classe socioeconômica. Então, o autismo não tem cara, gente. Ele não tem um fator racial, social, econômico envolvido. Pode passar? Como é que a gente fecha esse diagnóstico? A gente utiliza muito o DSM-5, que já foi, inclusive, revisado, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o americano. E, nesse manual, fala-se hoje em uma díade para fechar esse diagnóstico do autismo. Essa díade é composta pela deficiência social e de comunicação. Então, o autista ele tem que ter uma deficiência de comunicação social, uma deficiência dessa interação e interesses restritos e fixos, além de comportamentos repetitivos. Mas, Débora, isso ainda está longe, eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Então, vamos trazer para o dia a dia? Porque a gente quer falar no dia a dia mesmo. Eu quero que as mães possam entender e reconhecer isso nos seus filhos no dia a dia. Pode passar? Quando a gente fala de critérios de déficit na interação e comunicação social, a gente está falando o seguinte: é um indivíduo que não compreende as instruções dadas por adulto no compartilhamento de atenção. O que é isso? Eu chego para aquela criança e falo, me dá bola. Ela não compreende essa instrução. Dificuldade de se juntar aos colegas durante um jogo. Por exemplo, não compreende regras do jogo. A gente pode estar brincando de esconde-esconde, só que ele não entende as regras do jogo. Ele não entende a regra de um jogo simples, que é um jogo de pega-pega. Não mostra interesse aos outros ao seu redor. São indivíduos que têm mais interesse por objetos do que pelo outro ser humano. Então, normalmente, a professora está na escola, chega aquela criança, e aquela criança vai ficar olhando para a parede. Ela não busca uma outra criança para poder interagir.
Indivíduos que têm fala adequada, por quê? Porque nem todo autista ele tem dificuldade na fala, ele pode ter dificuldade na comunicação, mas não significa que essa comunicação é uma comunicação apenas vocal. Então, indivíduos que têm dificuldade, que têm uma fala adequada, ele pode apresentar prejuízo para iniciar um diálogo. Ele não consegue sustentar uma conversa. Ele não consegue, hoje, por exemplo, chegar e ter um colega, por exemplo, um adolescente, e falar sobre uma festa, e falar sobre o fim de semana. Ele não consegue sustentar, apesar dele ter conhecimento e ter capacidade de vocalizar palavras, de falar, ele não consegue sustentar esse diálogo. Ele não responde quando alguém é chamado, então é muito comum as crianças, principalmente as pequenininhas, como é que a mãe começa a reconhecer sinais de autismo? Quando a criança começa, você chama João, João, e João não olha, e João não se atenta, não vira o corpo em atenção a essa mãe. Então a mãe começa a pensar, o quê? Meu filho tem algum problema de audição. Aí leva no fono, aí vai fazer exame de geometria. E aí descobre que essa criança não tem problema de audição. Na verdade, ela não compreende a instrução, ela não se enxerga como João, ela não sabia que João é ela, e ela não entende que ela tem que se virar o corpo para atender aquele chamado. Uso estereotipado e repetitivo de linguagem são crianças que, por exemplo, assistem um filme ou um desenho do Bob Esponja e repete a palavra, por exemplo, Patrick, Patrick, que é outro personagem do desenho, sem uma função. Então, ela repete essas palavras sem função. Por exemplo, está brincando com o coleguinha de montar a peça e simplesmente ela começa a gritar gol, 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 gol. Não é porque assistiu o Bavi do fim de semana, é porque simplesmente ela está usando essa palavra de forma estereotipada. Então, é uma comunicação que não é uma comunicação eficiente. Falta de variedade e espontaneidade nas brincadeiras. São crianças que, às vezes, pegam o carrinho, viram o carrinho e fica só brincando de forma repetitiva de rodar a rodinha do carrinho. Então, ela não tem a capacidade de pegar o carrinho e brincar de forma funcional. Ela não consegue pegar um quebra-cabeça e brincar de forma funcional. Ela não consegue pegar uma boneca e brincar de mamãe e filha, de dar comidinha para a boneca, de fazer essa comidinha. Não tem o uso da imaginação para isso. Pode passar. Aí, quando a gente vem falar agora sobre os comportamentos repetitivos e interesses restritos. Débora, o que é isso na prática? De novo, eu quero saber na prática, porque eu quero ver se eu enxergo isso no meu filho. É quando, por exemplo, uma criança está muito animada, ela começa a balançar as mãos, a gente chama de flapping, que é um comportamento repetitivo e estereotipado, é o balançar a mão. Ou a criança que está desregulada sensorialmente começa a pendular o corpo, fazer um movimento de pêndulo. Também tem um outro comportamento, uma criança que anda na ponta dos pés. Só andar nas pontas dos pés já fecha o diagnóstico de autismo? Não. Isso é um sinal de alerta. Então, assim, para fechar o diagnóstico de autismo, é a díade. Tem que ter comprometimento na comunicação e na interação social e comportamentos restritos e estereotipados. Então, o andar na ponta dos pés me acende um alerta, mas isso só não é o suficiente para fechar o diagnóstico. Então, tem crianças que, por exemplo, tem um ventilador girando e ele só fica com um olhar obsessivo naquele ventilador. Tem crianças que têm muita acessibilidade auditiva, então é muito importante o uso do abafador, porque ela não consegue frequentar ambientes como, por exemplo, aqui. Por exemplo, a gente pode não estar ouvindo o som do ar-condicionado, mas para essa criança que tem um processo neurológico diferente, o som do ar-condicionado pode ser extremamente intenso e ela precisa usar o abafador. Às vezes, a voz humana não incomoda, mas, às vezes, o som do ar-condicionado, o som do ventilador, algum som de rabisco, o som de liquidificador, de aspirador de pó, e isso causa um desconforto sensorial imenso, gente, imenso. Mas a gente fala assim, poxa, mas é tão comum a gente utilizar um liquidificador na nossa casa. Mas eu tenho pacientes que, quando utilizavam o liquidificador, entrava em comportamentos orgânicos. Tinha dilatação de pupila, tinha aceleração de batimento cardíaco, tinha sudorese, e isso são sinais e sintomas de uma criança que está em sofrimento. Então, realmente, isso causa um desconforto sensorial devido a um processo neurológico que é diferente dos típicos. Eles tendem a buscar as luzes,
Apresenta rigidez, por exemplo, é uma criança que tem um padrão rígido. Para tomar café, eu só uso copo azul. Para comer, eu só tomo na mamadeira lilás. Tantos casos que a gente conhece, por exemplo, de uma criança que só come um biscoito da marca X. Aí aquele biscoito saiu de linha. E aí? A criança só aceita aquela embalagem. Ela não aceita uma embalagem diferente. Então, a criança fica sem se alimentar. Eu tive um paciente que só utilizava o Danone da marca X, com embalagem tal. A mãe, para poder ir para qualquer lugar, ela tinha que levar. Como é que leva um alimento perecível numa viagem? Extremamente difícil, e a criança não se alimenta de outra forma. Então, a gente criou estratégias para essa criança começar a introduzir outros alimentos na sua vida. Então, quando a gente está falando de um espectro, eu estou falando de um indivíduo como um todo. Eu tenho que parar de ver o autismo apenas como um autismo. Eu tenho que ver o autismo como um indivíduo que tem uma condição, que é a condição do autismo. Mas ele é um indivíduo, ele precisa estar inserido nessa sociedade. Ele precisa ter propostas públicas para poder ser independente, para poder ter uma condição de vida socialmente aceita. E isso é o mais importante hoje na comunidade, é o que a gente busca. Pode passar? Eu trouxe agora algumas imagens para a gente ver na prática. E hoje, como é que sim? Débora, quem é que mais fecha diagnóstico de autismo? Médico. Normalmente é psiquiatra da infância e juventude ou neuropediatras. Mas quem primeiro observa as características são os profissionais, professores da primeira infância. Por quê? Porque no ambiente social daquela criança, de 1 aninho, de 2 aninhos, que eles conseguem observar essas características de uma forma mais nítida. Porque o médico vai no máximo, certo? Mas aquele professor que está todo dia, ele vai observar exatamente esses comportamentos que a gente conseguiu verificar nessas imagens que foram as imagens de Ziraldo. Por exemplo, é uma professora que se agacha para falar com o seu aluno e esse aluno não tem contato visual. Ele não consegue sustentar. É uma professora que chama João, 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 ele não consegue se atentar e olhar. É uma criança que apresenta aqueles comportamentos que eu te falei, estereotipados, por exemplo, o movimento de pêndulo. Por exemplo, ele não tem uma capacidade de abstração. Se eu falar, eu estou azul de fome, a criança vai falar, você não está azul. Por quê? Porque muitas crianças com autismo levam de forma literal. Então, vai falar, você não está azul. Não, mas eu estou azul de fome. Não, ele não entende que está azul de fome, ele está com muita fome. Ah, hoje estava chovendo pedras, aqui estava chovendo igual canivete em Salvador. Ele não entende que estava chovendo muito. Ele vai falar, se protege que está caindo canivete e vai te cortar. Leva de forma literal. Então, isso é muito difícil. Imagine na adolescência, gente, esse indivíduo. Vamos falar sobre um autista nível 1 de suporte, que, como o vereador falou, o autismo ele é dividido em níveis de suporte. Tem o nível 1, nível 2 e nível 3, que é o nível leve, moderado e severo. E esse nível ele é caracterizado por um nível de suporte. E que nível de suporte é esse? É o nível de suporte que ele precisa para se sobreviver, para ser de forma independente. Então, o nível 1 de suporte são indivíduos que precisam de pouco suporte para ser independente no dia a dia. O nível 2 é que precisa já de um suporte para conseguir fazer as atividades de vida diária. E o nível 3 de suporte é que precisa de muita ajuda para conseguir fazer todas as atividades. Então, um adolescente nível 1 de suporte, as pesquisas mostram que eles apresentam maior índice de depressão. Então, vamos lá. O nível 1 de suporte é mais leve? Em algumas coisas, sim. Mas, quando a gente fala em depressão, as pesquisas mostram que o nível 1 de suporte são que apresentam maior índice de depressão e de tentativa suicida na adolescência. Por quê? Porque ele não consegue ser compreendido. Às vezes, o nível 3 de suporte não tem essa noção, porque vem com as famosas comorbidades. Às vezes, não é só autista. É autista com deficiência intelectual, é autista que também tem um TDAH, que tem uma hiperatividade, que tem um transtorno opositor desafiador. Então, assim, o nível 1, ele consegue, sim, falar, ele consegue se alfabetizar, mas chega na adolescência, ele não tem, por exemplo, amigos, porque ele tem um comportamento de só conseguir falar sobre Thomas o Trem, que é um desenho extremamente infantil. Então, ele não consegue ter outros temas para abordar. Ele não consegue entender as
insinuações que acontecem no nosso dia a dia, não consegue entender as variações de um namoro, por exemplo, não sabe se a garota está afim, se não está, não consegue ter esse compartilhamento social. Você chama vamos para ir para um happy hour. Ele não sabe o que é happy hour, ele acha que tem que ir para casa, se arrumar para poder ir. Ele não entende que é ir para logo depois da escola. Então, assim, é muito difícil também. Então, vamos começar a verificar que o nível 1 de suporte, às vezes, não precisa de tanta intervenção em uma área, mas precisa de muita intervenção em outra. Então, todo autista ele precisa de um olhar diferenciado no seu tratamento. E cabe, sim, ao analista do comportamento verificar e acompanhar esse paciente ao longo da vida, porque o autismo não tem cura, mas tem tratamento. A gente consegue dar alta a um autista? Sim. É algo que me perguntam muito na clínica. E aí, consegue dar alta? Conseguimos dar alta, sim. Só que a gente tem que dar uma alta supervisionada. A gente tem que estar acompanhando aquele indivíduo, porque, por exemplo, o indivíduo com 8 anos, ele alcançou as metas daqueles protocolos que eu falei. Mas, chega na adolescência, ele já apresenta outras características que precisam já de um suporte, para não entrar nessa depressão, por exemplo. Então, voltando, tem crianças que só tomam naquela mamadeira, naquele copo. E aí, o copo quebrou. Cai no chão, partiu, quebrou. E o que eu vou fazer? A criança simplesmente não se alimenta. Ela não se alimenta e ela vai para onde? No hospital. Ela vai para o hospital, ser internada. É uma criança que entra numa crise sensorial tão grande pelo, por exemplo, o uso do liquidificador, que vai para onde? No hospital. E aí, será que nossos hospitais estão preparados para receber esse paciente, para entender como ele processa de forma neurológica, para entender essa família? Porque quando eu falo do paciente, quando eu falo do autista, o autista nunca vem sozinho. Ele sempre vem com a rede de apoio por trás. E, normalmente, essa rede de apoio é a mãe. Porque, de novo, as pesquisas mostram que é onde separação acontece muitos divórcios, porque o pai não consegue sustentar ter um filho que não é aquele filho sonhado, idealizado durante a gestação. Porque não tem exames que a gente possa fazer no pré-natal que venha dar um diagnóstico de autismo, diferente, por exemplo, de síndrome de Down e de outras doenças genéticas. Não tem. Então, a gente só descobre isso depois que a criança nasce. Quando a criança ainda começa a ter comportamentos que a gente fala, olha, tem alguma coisa estranha aí. E aí vinha outra conversa. Toda criança tem seu tempo. Não, eu discordo completamente disso. Existe uma curva do neurodesenvolvimento que precisa ser acompanhada. Então, essa conversa de que toda criança tem seu tempo já é ultrapassada. A criança ela precisa, sim, acompanhar o que é esperado para a idade dela. Se essa curva não está sendo acompanhada, precisa se acender um alerta. E precisa buscar um profissional para verificar isso. Que profissional é esse? Neuropediatra. Os pediatras também, certo? Eles precisam entender que é a função deles também verificar essa curva. Inclusive, na caderneta de vacinação que a gente recebe quando nossos filhos nascem, tem lá, vem a curva de peso, curva do perímetro encefálico e vem a curva do neurodesenvolvimento. Só que é menos utilizada. Os nossos pediatras não utilizam, porque se utilizassem, é verificar, poxa, essa criança de 2 anos ainda não tem uma linguagem formada, não consegue falar as palavras, já fugiu da curva. E tem alguma coisa aí que eu preciso investigar. Essa criança não mantém contato social, essa criança não consegue compartilhar o brinquedo, essa criança não tem amiguinhos na escola, busca se isolar, ou então, ao contrário, apresenta comportamentos extremamente agressivos, porque o comportamento agressivo não é porque a criança é agressiva, é porque ela não sabe se comunicar de uma outra forma. Esse assunto de que autista é agressivo, também não existe isso. É a forma que ele aprendeu a se comunicar e que funciona. Porque se, por exemplo, eu morder minha mãe e minha mãe me trouxer uma água, funcionou, porque eu queria água. Então, toda vez que eu querer água, eu vou morder ela. Porque minha forma de comunicar, que eu aprendi, é isso. Então, o autista não é agressivo. É uma forma que ele tem de se comunicar. Então, a gente precisa ensinar um repertório que seja alternativo a esse, para que ele se comunique de uma forma efetiva. Pode passar? E aí vem, dentro dessa historinha de forma lúdica, por exemplo, essa semana vamos matar sexta-feira, não vai ter aula sexta-feira. Ele acha que vai matar sexta-feira. É levar tudo no literal. Ou então ele tem um hiperfoco, ele só fala de avião. Então ele começa a não ter assunto com os outros colegas. Porque os outros colegas podem estar falando hoje sobre o Bavi. E ele não entende jogo. O hiperfoco dele é avião, ele sabe tudo de aeronave.
mas ele não tem conhecimento em outros. Então, a gente tem muito autista hoje que são muito bons, por exemplo, em dinossauros. Aí trabalha hoje em parque falando de dinossauro. Mas se você falar sobre qualquer outro assunto, por exemplo, sobre política, quem é o presidente do país, quem é o governador da sociedade, como funciona para a fotossíntese, ele não entende. Ele só entende o hiperfoco dele. Pode passar? Pode passar? Aí a gente vem falar de tratamentos, né? E é um índice muito relevante esse. É um índice que a gente tem de que a cada 36 crianças que venham a nascer, uma vai ser diagnosticada com autismo. E esse índice vem de onde? Vem da Central de Doenças e Controle dos Estados Unidos, que é nossa base de análise do comportamento, ela vem de lá, dos Estados Unidos, que é onde tem mais dados relevantes. Eu já fiquei sabendo que Salvador já está fazendo esse levantamento, dos números de autistas que a gente tem na nossa cidade. Vai ser um número muito importante para a gente poder trabalhar tanto as propostas de política pública quanto de política privada também. A gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter esse número para a gente poder fazer uma intervenção voltada para isso. Porque o número que a gente tem é um número avassalador. A cada 36 crianças, uma nascer com autismo, gente, é um número muito impactante. E aí a gente volta a falar, não tem cura, mas tem tratamento. E o que se tem de tratamento hoje? Hoje, o que a gente tem de padrão ouro de tratamento é ABA. Pode passar? O que é a ABA? A ABA, ela vem da sigla americana Applied Behavioral Analysis, que é análise aplicada ao comportamento. É uma ciência que demonstrou que a sua utilização para autista consegue reverter e melhorar muita condição de vida desse indivíduo. Então, eu não estou falando de tratamento placebo, eu estou falando de tratamento que é baseado em ciência, tem comprovação científica e funciona. Então, hoje, quando se fala, eu tenho um filho com autismo, qual é o tratamento? É ABA. Não tem outro tratamento que tenha tanta eficácia quanto essa ciência. Essa ciência ela não é utilizada apenas para o autismo, mas é o que demonstrou que tem mais eficácia no autismo. Então, ela visa o quê? Ela visa melhorar o comportamento humano. Essa ciência ela é embasada no que é socialmente relevante. Então, eu busco melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. Pode passar? Então, para que utilizar a ABA? A gente aumenta os comportamentos desejáveis. Então, a gente ensina novos repertórios e novas habilidades. A gente substitui, por exemplo, aquele comportamento que eu falei de morder por um outro comportamento que seja mais adequado, que é o de apontar para a água. A gente utiliza para habilidades de vida diária. O que é isso? É uma criança saber escovar o próprio dente, pentear o próprio cabelo. Eu estou falando de coisas tão simples no dia a dia de uma família típica que elas não sabem o quanto é difícil ensinar uma criança atípica, às vezes, a só escovar os dentes. Gente, é uma coisa simples. É uma coisa simples pegar um copo de água e virar o copo de água e beber. Mas, para crianças atípicas com autismo, pode ser extremamente difícil esse processo. Eu tenho crianças que bebem água de seringa, porque elas não conseguem ter o copo em contato com a boca para ingerir a água. E isso impacta profundamente na qualidade de vida dessa família. Como é que fica essa família com uma criança que não consegue ingerir uma água bebendo com um copo, que tem que ser através de uma seringa? Então, o ABA veio para isso, para melhorar habilidades acadêmicas, habilidades sociais. E a análise do comportamento aplicada ela é utilizada em todo o contexto social. Ela é utilizada em ambientes diversos, com pessoas diversas, em estímulos diversos. Não existe terapia ABA apenas em consultório. Ela tem que ser voltada para que esse indivíduo tenha habilidades para viver na sociedade. Então, eu tenho certeza que a doutora Karina tem muita dificuldade nisso, nos processos dela, porque juízes não entendem. Eles acham que a intervenção tem que ser feita em consultório, em clínica, em ambiente fechado de médico, e não tem. A ciência mostra que a terapia baseada na ciência ABA tem que ser feita em vários ambientes daquela criança. Então, somos nós que temos que ir para a escola da criança, somos nós que temos que ir para a residência da criança, somos nós que temos que nos adequar àquela realidade. Porque não adianta nada ensinar aquela criança a abrir uma garrafa
uma torneira da clínica, só que na casa dela a torneira não é de enroscar, é de subir e descer, por exemplo. Ela não vai aprender essa habilidade. Não adianta eu ensinar ela a como se comportar no consultório se ela não sabe abrir a geladeira e pegar um pão para comer, porque ela não tem essa habilidade. Essa habilidade tem que ser ensinada no ambiente natural dela. Então, somos nós, os profissionais, que temos que nos adequar ao nosso paciente. E nunca ao contrário. Pode passar? Então, a análise do comportamento também, ela visa a extinguir comportamentos que interferem na aprendizagem, na socialização e no funcionamento independente. Então, a gente tem que diminuir as barreiras que fazem com que aquela criança não venha se desenvolver. Quais são essas barreiras? Por exemplo, se eu tenho uma criança que faz o flapping, que é o movimento da mão, isso, se ela está fazendo para se autorregular aqui, por exemplo, no plenário, sentado e observando, não está causando nenhum dano para ela. Eu não preciso modificar esse comportamento, que está sendo um comportamento para se autorregular. Mas se eu peço para essa criança escrever, vocês concordam que esse comportamento é incompatível? Ela não consegue escrever fazendo o movimento de flapping? Então, eu tenho que ensinar ela a parar de fazer esse comportamento, pegar um lápis e escrever. Então, isso é utilizado através da análise do comportamento aplicada. A gente tem, sim, protocolos hoje para fazer intervenção de crianças de 6 meses a adultos de 100 anos de idade. Então, o ABA não é voltado apenas para a criança. É voltado para qualquer idade, para qualquer indivíduo que tenha o diagnóstico de autismo. Pode passar? E aí vem, na parte de práticas em ambiente escolar, o que pode ser feito? Pode ser feito salas de apoio para possíveis crises. Pode ser feito recursos visuais para dar mais conforto e previsibilidade tanto para o professor quanto para aquele aprendiz. Eu vou começar a chamar agora o autismo de aprendiz, porque é um aprendiz, porque nem todo autista é criança. Então, é um aprendiz, pode ser um adolescente, um adulto. Isso vai dar previsibilidade. Uma coisa é eu saber que, poxa, agora eu vou ter aula de português, depois matemática, depois física, depois o recreio. Uma coisa é simplesmente eu não saber o que vai acontecer. Então, eu preciso de previsão. Eu posso fazer treinamento de princípios comportamentais para a equipe escolar. A equipe escolar ela não sabe por que aquele indivíduo se comporta daquela forma. Então, eu tenho que ensinar para ele qual é a função do comportamento para que ele possa saber manejar aquela criança. Porque, às vezes, o comportamento de, vamos lá, um autolesivo, morder o dorso da mão, pode ser um comportamento para chamar atenção. E aí vem a professora e fala, João, não morde a mão não, que você está se machucando. Se for com a função de comportamento por atenção, ela vai estar reforçando esse comportamento. Então, toda vez que João quiser a atenção da professora, ele vai morder o dorso da mão. Ai, Débora, isso é muito sensível. Mas isso tem como a gente trazer para a prática do dia a dia. Então, assim, eu venho cada vez mais, quero que o vereador tenha a noção de como isso é grande, mas como isso é possível de trazer para a prática e fazer com que esses ADIs, que são os acompanhantes de classe no nosso município, tenham essa noção e saiba fazer esse manejo de comportamento. A gente pode fazer seleção de pares. O que são pares? São colegas da mesma idade. Então, a gente pode pegar um colega e utilizar como modelo, como exemplo, porque o indivíduo, o ser humano, aprende por imitação. Nós aprendemos assim. Quando nós éramos crianças, nós aprendemos muito do nosso repertório. Não foi porque nossa mãe ensinou. A gente aprendeu porque a gente viu o coleguinha subindo no escorrega e escorregando. Então, poxa, eu não precisei de ninguém me ensinar isso. Eu vi alguém fazendo e eu aprendi, e eu imitei o comportamento. Então, a gente pode utilizar os pares para ensinar comportamentos que a gente esteja desejando. E é obrigatoriedade por parte do corpo da escola adequar o conteúdo do aluno. Então, esse plano de intervenção individualizado escolar é a obrigação da escola. A escola tem que ter parâmetros e tem que fazer toda uma adequação desse ensino. Se minha criança não está alfabetizada em letra cursiva, eu tenho que preparar material em letra bastão para que ele possa acompanhar a minha turma. E isso é extremamente difícil, porque eu não tenho profissionais capacitados para isso. Mas é uma obrigação da escola, tanto privada quanto pública, fazer toda a adequação desse material de ensino. Eu não posso simplesmente, a minha criança não está acompanhando, vou levar ela para dar uma voltinha no parquinho. Não existe isso. Eu preciso realmente que tenha uma escola inclusiva. E ser inclusiva não é apenas aceitar esse aluno. Aceitar é obrigação.
Ser inclusivo é fazer com que esse aluno participe de todas as atividades, como todos os alunos estão participando, de uma forma com que ele acompanhe. Então, eu digo que o meu aprendiz, ele não aprende, não é porque ele não quer, é porque eu não estou ensinando de uma forma eficiente para que ele consiga aprender. Então, eu tenho que modificar minha forma de ensinar para que ele possa aprender, sim, e seguir no conhecimento dele. Alguns recursos que a gente pode utilizar. Pode passar? Pista visual. Por exemplo, aí é uma rotina semanal, onde eu tenho pistas de imagem, onde aquela criança vai ter a previsibilidade. Segunda-feira, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar café, depois vai para ter a aulinha, depois vai almoçar. Então, isso, a própria criança, ela vai colocando num quadro de rotina e vai dando previsibilidade. E isso é uma coisa simples que é possível ser feita na escola. Eu pego um mural e boto a pista visual. Agora a gente vai ter rodinha, depois a gente vai ter aula de música, depois a gente vai ter aula de português, depois vai ter um intervalo. E isso é algo prático que a gente usa no dia a dia para dar esse conforto e essa previsibilidade para esse paciente. Pode passar? Aí vem um vídeo prático. Vamos ver se ele passa. A professora, ela criou um mural onde cada criança escolhe como ela quer ser recebida pela professora. Então, a criança vai batendo no muralzinho e vai dizendo se ela quer ser recebida por um abraço, se ela quer ser recebida por uma música, por uma dança, por um aperto de mão. E isso, sim, é inclusão. Aí, a gente tem crianças típicas quanto atípicas. E cada uma vai demonstrando a sua singularidade de como ela deseja ser recebida. E isso faz ser a inclusão. Então, eles vão ticando e vão mostrando como é que eles querem. É uma pista visual. Essa criança simplesmente não quis, e a professora recebeu isso. Ou essa já quis dançando. Pode passar? E aí a gente vai falar agora sobre o tratamento também na residência. Por que eu coloco na residência? Porque, eu volto a dizer, a gente tem que tirar o estigma de que tratamento é feito em consultório fechado. O tratamento para o autismo tem que ser feito em qualquer ambiente da sociedade. Então, o aplicador ABA, que é o acompanhante terapêutico, ele é responsável por aplicar as orientações que são passadas e projetadas pelo analista do comportamento. Então, o analista do comportamento ele faz um PEI, que é um plano de ensino individualizado, onde tem todas as metas a serem alcançadas daquele paciente. Aí a gente faz uma avaliação, onde a gente tem diversos protocolos para isso. E nesses protocolos demonstra, poxa, aquela criança tem dificuldade disso, 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 e apresenta certas barreiras. E isso vai ser plano de ensino. O acompanhante terapêutico, que é tão difícil hoje de um juiz liberar, porque ele não entende a função do papel do acompanhante terapêutico, ele libera fono, ele libera terapia ocupacional, aí chega na hora do AT, que é acompanhante terapêutico, não está liberado. Não está liberada porque em residência, não está liberada porque na escola. Não adianta, a intervenção não vai ter sucesso, porque a ciência demonstra que precisa de uma carga horária intensiva para conseguir alcançar os objetivos. E quando a gente fala de uma carga horária intensiva, a gente fala de 20 a 40 horas por semana de intervenção baseada em ABA. Débora, como é que eu vou conseguir fazer 40 horas com essa criança? Consigo. São 4 horas num turno escolar, por exemplo, e 4 horas em um outro ambiente, que pode ser um ambiente clínico, pode ser um ambiente social, pode ser um ambiente na residência. Então, às vezes, o juiz não libera o acompanhante terapêutico, ele está impedindo esse indivíduo de alcançar o tratamento que tem comprovação científica, porque é o acompanhante terapêutico que vai fazer toda essa intervenção. Qual é a formação desse acompanhante terapêutico? Por lei, ele basta ter nível médio no Brasil. Certo? Não precisa ser especificamente psicólogo, mas ele tem que ser supervisionado por um analista do comportamento. Então, ele recebe esse PEI, ou PI, que é o plano individual, e ele aplica essa intervenção. Então, eu vou mostrar, por exemplo, o que é um PEI. Pode passar? Aqui são as ferramentas que a gente utiliza. Então, são protocolos, a maioria são protocolos americanos. A gente utiliza, por exemplo, o VibMap, o Wables, o WAFOS. Esses protocolos nos dão um norte, nos norteiam para a gente confeccionar esse plano de intervenção, porque eles vêm dizendo
Crianças com 4 anos têm que alcançar tais metas. Crianças com 6 anos têm que alcançar tais metas. A gente trabalha com dados, com números, com metas. Não é com achismo, é com dados científicos. Então, pode passar? E aí, geram-se os gráficos. Então, esses gráficos te demonstram, por exemplo, o gráfico número 1. A criança chegou e eu vou pintar aqueles quadradinhos com as habilidades que ela conseguiu pontuar. Depois de 1 ano de intervenção, eu consigo pontuar o mesmo gráfico e mostrando a evolução desse paciente com a intervenção. Então, isso é análise do comportamento aplicada. É trazer e graficar a evolução desse paciente em todos os âmbitos. Então, os protocolos, eles têm protocolo que ensina a criança a se alimentar, protocolo que ensina a criança a se escovar os dentes, que ensina parte acadêmica, que ensina propostas fonoaudiológicas. Então, a gente vê o indivíduo como um todo, e não só como características autísticas. Pode passar? E isso é um modelo de plano de ensino que a gente utiliza lá no Instituto Vivência, onde a gente coloca o que esse aprendiz deverá alcançar de objetivo, por exemplo, em 6 meses ou em 1 ano. A gente sempre chama o nosso paciente não de paciente, e sim de aprendiz, porque nós todos somos aprendizes nessa vida. A gente sempre tem alguma coisa para poder aprender. Quando a gente fala de paciente, a gente já fala como se fosse uma característica de uma pessoa doente. E a gente quer tirar isso. Porque, por exemplo, meu filho não é doente. Meu filho ele é autista, mas ele é um aprendiz para a vida. Então, ele tem total potencial para alcançar os objetivos dele. Então, nesse PEI, a gente faz em concomitante com a família, que a gente verifica com a família quais são as demandas dela. Pô, o que está mais impactando na sua rotina em casa? Na minha rotina em casa, a Débora impacta porque simplesmente ele não senta para comer, ele come no chão. Meu filho não consegue usar talher para comer, ele come de mão. E isso está me impactando muito, porque eu não consigo levar ele para almoçar sexta-feira santa na casa da minha mãe. Então, isso entra no plano de ensino, porque eu preciso melhorar a qualidade de vida daquela família como um todo. Pode passar? Então, é isso, gente. Eu sou diretora clínica do Instituto Vivência. É uma clínica que tem todos os especialistas voltados para a intervenção comportamental, tanto no autismo, quanto na deficiência intelectual, quanto pacientes neurodivergentes. A gente tem orgulho de fazer a diferença. É uma equipe que abraça essa causa, abraça a necessidade de ver o indivíduo como um indivíduo e não como um CID. E eu tenho muito orgulho dessa equipe e me coloco à disposição do vereador e de todos que precisarem para conhecer o Instituto. Nós estamos de portas abertas para fazer treinamentos, capacitações. Nós somos uma empresa extremamente inclusiva nessa parte de compartilhamento de conhecimento. Às vezes, a gente não consegue abrir vagas para fazer tratamentos de forma contínua, porque, como eu falei, precisa de 20 a 40 horas semanais de intervenção. Mas, em termos de capacitações e de intervenções, a nossa equipe do Instituto Vivência se coloca a ter a disponibilidade de toda a sociedade de Salvador para a gente poder fazer compartilhamento de conhecimento, porque o conhecimento é que vai fazer com que a gente alcance novas possibilidades no futuro da nossa cidade. Tá bom? Obrigada. Obrigado, doutora Débora Rocha. Parabenizar pela brilhante apresentação. Só nos resta aqui agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui com uma apresentação tão completa, né, tão detalhada e importante nesse dia de conscientização mundial do autismo, a gente poder estar nesse momento aqui tratando desse assunto. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, né, por ter aceitado fazer parte aqui da mesa, por ter trazido essa brilhante apresentação. Eu tenho certeza que todos que estão aqui ou estão nos acompanhando pelas redes sociais ou pelo canal da Câmara Municipal vão estar diferentes, né, depois de tanta informação importante, né, na vida da gente, a gente procurar entender mais do assunto e a gente fica realmente muito agradecido. Muito obrigado de coração. Doutora Débora, quer fazer sua consideração aqui? Para finalizar, eu não poderia deixar de falar que quando o município diz que está fazendo o tratamento, está dando um tratamento,
Como eu já abordei, o tratamento que tem comprovação científica é a análise do comportamento aplicada, é o ABA. Então, da fono, da psicólogo, da terapia ocupacional, é um tratamento ainda eclético. Eu estou enchendo esse copo de água com conta-gota, enquanto eu preciso encher com a jarra já cheia. Então, a gente tem que ter noção que o tratamento ainda está muito aquém das necessidades desses pacientes com autismo. Então, o que a prefeitura está fornecendo ainda é muito aquém, porque não está sendo fornecido o ABA, que é o tratamento que tem a comprovação científica. E quando eu falo isso, não é meu ponto de vista, são estudos de meta-análise que dizem isso já durante décadas. Então, a prefeitura precisa estar vendo também esses profissionais para poder fazer essa intervenção de forma correta, porque não adianta eu investir tanto em algumas categorias, porque se a fila que a mãe trouxe, ela não vai reduzir. Porque é um tratamento de longa duração, que precisa de uma carga horária extensa. Então, é difícil dar alta para poder abrir para um novo paciente. Então, na verdade, eu tenho que transformar e capacitar cada vez mais minha mão de obra para que eu tenha mão de obra qualificada para atender esses pacientes. E um alerta também, já que está sendo transmitido e todo mundo está podendo assistir, cuidado com essas terapias ecléticas, cuidado com as terapias que não têm comprovação, que não têm evidência, que não têm base, cuidado com as terapias rasas, cuidado com que as pessoas falam, mas funcionou com o meu filho. Porque eu preciso que realmente tenha um embasamento científico para eu poder prescrever isso. Eu tenho que ter responsabilidade técnica nessa prescrição. Eu estou lidando com a vida de um outro indivíduo que tem de mais precioso na vida de alguém, que é um filho. Tá? Então, gostaria de finalizar e agradecer muito essa oportunidade.